Eu recebi um comentário no vídeo que eu estava falando sobre ligar os sentimentos com a sua produção, e no meu caso, produção artística. O comentário do @axlpoa dizia o seguinte: Olá, Caê. Pensando na sua lista de palavras, refleti. Me parece que essas palavras aparecem com certa frequência para pessoas que vivem e viverão essa etapa da vida neste século. Já pessoas que vivenciaram essa etapa no final do século passado tendem a ter como palavras frequentes outras coisas mais relacionadas com o seu eu. Me parece que o mal do século passado era a solidão e o mal deste século é a ansiedade. Faz algum sentido para ti isso? Eu achei esse comentário muito interessante porque me fez pensar direto nos meus pais, sabe? E comparar a realidade que eles tiveram com a minha realidade, e são coisas completamente diferentes. Eu sempre gostei de conversar com os meus pais e entender a história deles, como foi a vida deles, como era o tempo em que eles viviam, porque, sei lá, me fazia entender um pouco sobre mim mesmo e como é que a coisa desenrolou até chegar na minha vez, sabe? É um pouco daquela história que eu falei sobre você entender o contexto de uma obra de arte e a obra em si. Porque se você não conhece o contexto da obra, conhece só a obra, às vezes você perde pedaços importantes que compõem a importância daquela obra, sabe? E aí você fica numa compreensão meio rasa. E quando você entende o contexto que ela estava inserida, a história do autor e, bom, enfim, todos os detalhes daquela época, às vezes a obra de arte faz mais sentido para você. E nesse caso a gente está falando de pessoas, então a correlação que eu faço é como se você e eu fôssemos as obras de arte e os nossos pais fossem nossos autores. E entender um pouco da história deles e do contexto e tudo mais faz com que você entenda partes do que acontece com você hoje em dia, porque você é resultado da experiência de outras pessoas. E quando você chegou aqui, já tinha um monte de coisa acontecendo, já tinha vida rolando, sabe? A vida não começou quando você nasceu. Então por isso que é importante entender o que estava acontecendo antes, para a gente poder desenrolar no que está acontecendo agora. Certo, só que agora de verdade, tentando comparar essas duas gerações, é até um pouco estranho, porque eu tenho 31 anos, eu me sinto um pouco perdido, eu tô fazendo esses vídeos e tudo isso faz parte de uma tentativa de autodescoberta. E eu acho que os meus pais, quando eles tinham 31 anos, eles não estavam muito preocupados com isso não, sabe? Eu sinto que eles fazem parte de uma geração que tinha que ser funcional. Era sobreviver, era trabalhar, era criar os filhos para não darem errado e era isso. O resto era meio que improviso, sabe? E eu ouvi muito dos meus pais sobre certo e errado. Faça o que você gosta porque eu não tive a oportunidade de fazer. Aproveite a vida. E o famoso eu quero que você seja feliz, sabe? Só que não me entenda mal. Eu acho isso muito da hora, sabe? Essa preocupação sobre ser feliz, sobre fazer o que gosta e tal, é muito foda. Eu realmente acho que eu tenho muita sorte dos pais que eu tive, e se eu tivesse que vir na Terra de novo e eu pudesse escolher os meus pais, eu escolheria os mesmos, sabe? Não tô aqui reclamando, nem querendo problematizar algo que não tem nada a ver. Eu tô só querendo entender como é que essas coisas funcionam, essas questões, e esse comentário me fez realmente parar pra pensar nisso, sabe? Só que essa história de ser feliz, na verdade, é uma doideira que no final acaba se tornando um fardo, sabe? Porque como é que a gente faz pra ser feliz nesse mundo? E outra, cada um tem suas questões, suas próprias ideias de como ser feliz na vida. Só que muitas vezes a gente mesmo, se a gente tentar responder essa pergunta, como é que a gente faz para ser feliz, às vezes a gente não sabe responder. E muitas vezes que a gente respondeu já, a gente olha para trás e percebe que talvez respondeu errado, porque nem sempre o que a gente quer é o mesmo do que a gente precisa.
E isso causa uma certa confusão, sabe? E já outra coisa que eu preciso adiantar é que eu não acredito que a gente pode ser feliz uma vida inteira o tempo todo. A vida é altos e baixos, é alegria e tristeza e querer só um lado da moeda, cara, você ou vai enlouquecer ou vai ficar doente, sabe? Porque não tem como vir a euforia ou depressão, sabe? Não tem como. Só que todo esse peso e essa cobrança acaba se tornando uma ansiedade, porque é difícil equilibrar essa coisa do ser feliz, mas ao mesmo tempo não saber direito como chegar lá, entende? Então você vê que a vida tá passando, você vê que, sei lá, você achava que a conquista material era felicidade e você descobre que não é. Você acha que viajar era felicidade e você descobre que, beleza, é felicidade, mas dura só o tempo da viagem e você tem uma vida inteira. Então tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e é difícil equilibrar tudo isso, sabe? A geração de antes tinha que ser funcional. A nossa tem que ser feliz. A próxima eu já nem sei como é que vai ser. E de fato essa coisa da ansiedade está muito presente na vida da gente. E é difícil achar uma maneira de lidar com isso, sabe? E talvez não tenha uma só maneira, tenha várias maneiras. De qualquer forma, quanto mais eu tento entender sobre a felicidade, sobre certas coisas da vida, eu chego naquela máxima do design de que menos é mais. Eu sei que é bem clichê, mas eu acredito que o clichê sempre tem um fundo de verdade. Mas eu fiquei bem feliz com esse comentário. Gostaria de agradecer ao @axlpoa que parou um pouquinho na vida dele para escrever, já para ver o vídeo e escrever esse comentário. Foi bem legal. E queria dizer também que essa reflexão não para aqui nesse vídeo, sabe? Eu vou continuar pensando nisso, eu vou continuar anotando sobre isso no meu caderninho. E talvez eu faça um outro vídeo depois falando mais sobre isso. Mas com certeza é uma coisa muito recorrente na minha vida e eu sei que não é só na minha vida. Então, se isso não fez sentido para você, não tem problema. Mas se isso te ajudou de alguma forma, eu fico muito feliz porque essas reflexões têm me ajudado muito, sabe? E acredito que isso não é uma coisa pessoal minha ou momentânea da minha vida. Eu acho que a nossa geração realmente está passando por essas perguntas, essas questões. E é difícil mesmo responder, porque não tem uma resposta só, sabe? Cada pessoa vai ter que arrumar a sua própria resposta. E justamente por cada pessoa ter que encontrar sua própria resposta, é importante esse autoquestionamento. E justamente sobre esse autoquestionamento e essa questão de encontrar suas próprias respostas, que eu queria ressaltar que eu não estou aqui cagando regra de forma nenhuma. Eu só estou aqui pensando em voz alta e, enfim, trazendo essas questões aqui nesses vídeos, porque, enfim, acho que está sendo uma experiência legal e por que não, né? Então eu fiz esse vídeo também para ressaltar a importância dos comentários, sabe? Gerou um questionamento na minha cabeça que virou um vídeo e eu respondi ele, também foi legal. Então comente, me diga aí o que você acha sobre a ansiedade, sobre a geração de hoje, a geração passada, a que está vindo. Me conta aí nos comentários que pode ser que isso gere mais um debate, gere mais uma reflexão. E isso é, bom, eu acho bem legal. Então se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. De novo, comenta, porque eu acho muito da hora trocar essas ideias. E é isso aí, valeu, tamo junto, até a próxima.